Se você fosse escolher um piso hoje para sua casa, você saberia dizer qual desses dois é o melhor? Ou qual deles é melhor para você? Assiste esse vídeo para descobrir tudo sobre os pisos vinílicos e sobre os pisos laminados. Olá, eu sou a Carol do Estúdio Arc 56 e hoje eu vou te contar as principais características sobre os pisos vinílicos e os pisos laminados. Qual será que é o melhor? Qual será que vai ter uma durabilidade maior? Será que você pode usar eles na sua casa toda? Será que eles riscam, mancham com facilidade? Assista esse vídeo para descobrir, porque são muitos os detalhes que devem ser levados em consideração antes de você escolher qual dos dois te atende melhor, mas esse vídeo vai te ajudar muito com essa decisão. Mas antes da gente entrar para entender melhor sobre os vinílicos e os laminados, as características, as vantagens e desvantagens, eu quero contar uma coisa super legal para vocês, uma curiosidade sobre esses materiais. Então, se hoje você mora de aluguel ou se você mora em uma casa própria, esse conteúdo completo vai ser para você sim, porque hoje em dia o vinílico e o laminado, eles possuem alguns formatos diferentes. No caso de vinílico, você tem um pouco mais de formatos, você tem uma gama maior de formatos. Você encontra eles num quadrado, num retângulo, encontra as tábuas que vão imitar ali um amadeirado. Já o laminado, o mais comum que você vai encontrar são essas tábuas, mas os dois materiais têm uma tecnologia incrível, que é a tecnologia clique, em que você não precisa mais colocar esse piso com cola, então você não precisa aplicar permanentemente esse piso no seu espaço. Você pode muito bem encaixar essas peças, montar todo o seu ambiente e depois, quando você se mudar, você arranca e leva tudo embora. Então essa tecnologia, ela é perfeita para quem mora de aluguel, não pode quebrar o piso, ou se você não tá podendo gastar tanto e quebrar esse piso, você pode muito bem só colocar por cima esse novo piso em vinílico ou laminado, que vai te atender super bem e você ainda não vai ter o prejuízo depois de ter que voltar para o piso original, ou então de você perder todas as peças porque você não vai poder levar com você quando você se mudar. Então assim você renova o seu piso e depois ainda pode levar ele junto com você. Mas e aí, você conhecia essa tecnologia? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Depois dessa grande descoberta, vamos começar a entender um pouquinho mais sobre esses dois materiais. Quando a gente fala em laminados, a gente está falando o que o próprio nome já sugere. São lâminas de madeira que são normalmente grudadas em chapas de madeira também. Então, hoje em dia, os laminados que você vai encontrar aí à venda, eles normalmente são vendidos, como comentei antes, nessas tábuas. Aí vão variar o tamanho de acordo com a marca e modelo. Eles são feitos em MDF e por cima é colado uma lâmina de madeira. Então, os laminados, eles são sim feitos em madeira. Enquanto isso, os vinílicos, eles são pisos, revestimentos fabricados de PVC, minérios e outros aditivos, e por isso que eles têm mais flexibilidade. Enquanto os laminados, eles são encontrados mais nesses formatos de tábuas, os vinílicos são encontrados em diferentes formatos. Você vai encontrar retângulo, vários formatos diferentes para você poder criar uma paginação, um desenho diferente aí no seu piso ou na sua parede com esse material. E o legal do vinílico também é que com essa gama maior, esses formatos maiores, você consegue criar mais possibilidades. Porque além deles poderem imitar a madeira, eles também imitam pedra, um porcelanato. Então o acabamento dele também pode ser customizado, o que aumenta ainda mais a gama de possibilidades para você criar e inventar, transformar o seu ambiente. Ainda falando em vantagens, o vinílico e o laminado, eles vão receber uma camada adicional ali de proteção para que eles risquem com uma menor facilidade. É claro que os dois materiais ainda estão suscetíveis a receberem riscos e marcas com peças pontiagudas. Depois, mais para frente, nas desvantagens, eu vou contar um pouquinho mais sobre isso. Mas ainda assim, eles recebem essas películas de proteção para aumentar ainda mais a vida útil dessas duas peças. Um ponto super importante e legal é que o vinílico, ele tem vários tipos de uso. Então, você pode usar ele tanto dentro da sua casa, você pode usar ele em uma área comercial, um espaço que vai ter alto tráfego, mas é importante se atentar às especificações de cada um desses tipos. Hoje em dia existe no mercado várias opções em que você pode sim usar em ambientes comerciais, em ambientes de alto tráfego, mas ele vai ter uma composição diferente, uma película diferente para poder atender bem esse uso. Então, muita atenção na hora que você for comprar, for escolher qual desses dois materiais você vai querer usar, e também dentre esses materiais que você escolher, então você escolheu o vinílico, e entender que existe
muitos tipos de vinílico e você acertar para o uso que você quer no seu ambiente. Outro ponto interessante é a versatilidade desses materiais e a possibilidade de aplicação deles. Você não precisa se limitar em usar esses dois materiais no piso. Você pode colocar assim nas paredes, em uma cabeceira. O vinílico, inclusive, você pode usar também no teto. Então é uma gama de possibilidades de transformar a sua casa gigante. Além disso, ambos os materiais possuem um conforto acústico e térmico. Eles absorvem o som, então isso vai ajudar em toda a acústica, e eles também são ótimos isolantes térmicos, então vai ajudar muito no conforto do ambiente que você decidir colocar essas peças. Outro ponto que não pode ser deixado de lado é a instalação desses dois materiais. Os dois, eles são ótimos para instalar, porque eles são super fáceis. Ainda mais se você pensar naquela tecnologia clique que nem de cola precisa. Mas eu devo dizer que nesse caso os laminados saem ganhando. Isso porque os laminados, eles têm uma espessura um pouco maior e eles também não são tão maleáveis, eles são mais duros. Então você consegue aplicar esse material em diferentes tipos de superfície. Se a superfície tiver até ali uns 3 milímetros de desnível, você ainda assim consegue aplicar o laminado sem precisar de qualquer regularização. Você só vai precisar colocar aquela manta embaixo do piso. Se você não coloca essa manta, o seu piso vai acabar batendo e fazendo muito barulho. Então você precisa sim colocar ali uma manta própria para o piso laminado, colocar o piso laminado e pronto, ele vai vencer esse pequeno desnível. Já no caso do vinílico, isso não acontece. Se você instalar um vinílico em uma superfície que não está bem lisinha, que não foi feito contrapiso, você vai ter problemas no futuro. Isso porque o vinílico ele é muito fininho e ele é mais flexível, ele é maleável. Então, com o tempo de uso, ele vai começar a marcar aquele piso que está embaixo. Então, lembra que eu comentei que essa tecnologia clique ela é ótima se você não pode mudar o piso que está embaixo? Agora, se o piso que está embaixo ele for uma cerâmica, tiver os rejuntos bem marcados, o vinílico pode não ser uma boa opção. A melhor opção para você nesse caso vai ser o laminado clique. Agora, se você tem um piso existente ali embaixo, mas as juntas dele são bem sequinha, ou você tem ali um contrapiso, você pode sim optar e colocar o vinílico, porque daí ele não vai ter problema de marcar essas fissuras com o tempo, porque vai ser uma coisa muito mínima. Se for necessário, faça uma regularização de piso, então você vai precisar colocar primeiro um prime e depois uma massa autonivelante. Depois disso, aí sim, você pode aplicar esse vinílico com segurança de que ele vai ficar bem acabado e vai deixar o seu espaço mais bonito. Outra diferença gigante entre esses dois materiais é a resistência à água. O vinílico ele é muito mais resistente do que o laminado. É claro que a gente está pensando nesse laminado padrão, que é o que normalmente vende aí nas lojas, porque hoje em dia existe um tipo de laminado que ele é mais resistente, que é como se fosse aquele MDF Ultra, que ele é resistente à água. É esse laminado. Então existe um tipo no mercado hoje em que ele tem uma camada, ele é feito especialmente para resistir mais à água. Mas se a gente pensar no laminado padrão, que é o que normalmente você vai encontrar na maior parte das lojas em maior quantidade, o vinílico ganha sim na resistência da água. Eu vou te dar um exemplo. Você saiu de casa e acabou esquecendo a janela aberta. Choveu no seu espaço e molhou bastante. O vinílico, se essa água ficou aí só algumas horas, depois você já veio e secou, não vai ter problema nenhum. Até pode acontecer de entrar um pouquinho de água por dentro do encontro das peças, mas é bem mais difícil. Se encontrar também, não vai ter problema de estragar esse vinílico. O que pode acontecer é acabar essa água acumulada embaixo, até um mau cheiro, algum probleminha nesse sentido. Agora, esse vinílico não vai estragar, você vai limpar e vai ficar tudo certo. Já o laminado, se essa água ficar muito tempo no mesmo espaço, pode sim acontecer desse material começar a estufar. Então, o laminado ele vai ter um problema maior com a água. Por isso que quando a gente fala, vai colocar um piso contínuo tanto na sala quanto na cozinha, mas não quer um porcelanato, eu sempre vou indicar o vinílico, porque ele tem uma resistência maior à água. Mas isso também não quer dizer que você pode sair jogando baldes, baldes e baldes de água, tá? Ele não é 100% resistente à água, não é como um porcelanato que você pode aplicar bem o porcelanato, passar o rejunte e jogar o quanto de água quiser. Eu não indico que você faça isso. Tem algumas marcas que até se comprometem e falam que pode sim, que eles garantem, mas eu não sei se eu botaria tanto a mão no fogo com isso.
E por essa razão, esses dois materiais são indicados para uso interno de casa. E no caso do vinílico, que você pode colocar com mais segurança na sua cozinha, no seu banheiro, eu também não indico você colocar ele dentro do box, tá? Coloca só na parte externa do box. A mesma coisa na área externa, colocar vinílico na área externa também não é uma boa ideia. E esses dois materiais também têm um desgaste com o sol direto, então também seria uma desvantagem você ter esse vinílico em uma área externa, porque além desse problema com água, ele também teria esse problema com o sol direto nele. Lembra lá no começo do vídeo que eu comentei com vocês que tanto o vinílico quanto o laminado recebiam uma película de proteção? Pois é, eles recebem mesmo, mas muita atenção, porque essa película ela não garante que o seu piso não vai receber riscos, tá? Eles estão sim suscetíveis a riscos e também a marcações. O que eu quero dizer com marcações? Se você passar algum objeto pontiagudo, derrubar alguma coisa pontiagudo, vai marcar sim. Tanto os pisos vinílicos quanto os laminados, eles marcam. Então precisa ter muita atenção na hora de escolher por esses dois acabamentos, se você for colocar em uma área que vai acabar caindo muito objeto pontiagudo ou por alguma razão vai ter alguma atividade em que vai acabar arranhando eles com maior facilidade. Com relação à manutenção, para limpeza é super simples. Você só vai precisar usar ali uma vassoura, um pano úmido e pronto, os seus dois materiais já estão limpos. Então é muito fácil essa parte da limpeza. Agora, para a parte de manutenções cotidianas, nem cotidianas ali, mas de tempos em tempos, o vinílico acaba ganhando, ele sai ganhando. Por quê? É muito mais fácil você trocar uma peça de vinílico do que uma peça de laminado. Isso porque além da forma que eles são colocados, você consegue tirar com maior facilidade. O vinílico, ele também vai ter uma padronagem um pouco mais contínua, não sei nem se contínua é a palavra certa, mas ele vai manter um pouco mais o padrão de cada fabricação dele, o que não é o caso do laminado. Então, mesmo que você compre a mesma marca, o mesmo acabamento daqui a 3 anos, ele vai vir muito provavelmente com uma tonalidade diferente. Então, é muito mais difícil de você acertar a tonalidade com o laminado do que com o vinílico. Agora uma pergunta que eu tenho certeza que ficou na cabeça de vocês durante todo esse vídeo. Qual dos dois pisos é o melhor pensando na parte financeira? Então, qual dos dois tem um melhor custo-benefício? Com relação ao custo-benefício, vai depender muito do que você quer ir para o seu espaço, onde você quer colocar esses dois materiais. Agora, se a gente pensar no valor, no montante, no valor do metro quadrado, os laminados eles vão sim ter um valor mais acessível, tanto para a opção de cola autocolante, quanto na opção clique. Ele vai ter um valor bem mais baixo do que quando comparado ao vinílico. Então esse também pode ser um fator decisivo aí na sua escolha. Depois de todo esse comparativo, você deve estar se perguntando, mas e aí, Carol, qual dos dois é melhor? Eu compro o laminado ou eu compro o vinílico? E aí depende, gente, eu não tenho como dar essa resposta para vocês. Tudo vai depender do que você está procurando, do que você está precisando. O vinílico ele vai ser sim mais versátil, ele vai ser mais maleável, ele permite que você faça curvas até com ele, então ele permite muitas mais possibilidades do que no caso do laminado, mas o laminado ele vai ter aquela vantagem de você poder colocar ele em um piso de cerâmica, em um espaço alugado que você tem e depois arrancar e levar embora, então esse é um ponto positivo. Ele também vai ter um valor mais acessível, então de repente se você tá com a grana curta, tá precisando economizar, ele vai ser a melhor opção para você, então você vai precisar ponderar todo esse comparativo e levar em consideração qual dos dois faz mais sentido para você, de acordo com as suas necessidades. Mas eu quero saber, depois desse comparativo, teve algum que falou, não, esse com certeza é melhor? Comenta aqui embaixo. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, já deixa aquele like, isso ajuda muito a gente por aqui, ajuda a gente a crescer, então por favor, não esquece de deixar o like. Já aproveita e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, assim você fica por dentro de todos os conteúdos. E é claro, gente, já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que tá reformando, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muito a vida dela. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!